Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula do professor Gilberto Gonzaga. Nesta sequência de vídeos eu estarei demonstrando como calcular subrede, ok? Estarei tentando demonstrar como calcular subredes utilizando endereços de IP de classe A, de classe B e de classe C. Para isso eu vou utilizar uma metodologia que eu gosto de praticar bastante em sala de aula, uma metodologia que eu sigo e que até hoje tem apresentado bons resultados. Estaremos alinhando também toda essa técnica a uma prática, ok? Dessa forma, acredito que todos estarão aprendendo aí de uma vez por todas como realmente calcular a subrede. Bom, para isso eu vou apresentar algumas bases que eu utilizo e na sequência eu demonstrarei um passo a passo, tá bom? Que nós devemos seguir para conseguir calcular redes de forma mais fácil sem complicar muito a situação, tá bom? Para isso eu montei essa pequena tabelinha, que é uma tabela de referência binária, tá certo? Eu criei essa tabela aqui no Word para tornar o nosso aprendizado mais fácil, ok? Então, primeiramente, nós devemos saber que o endereço IPv4 ele é composto por 32 bits, ok? Divididos em 4 campos, tá bom? Então, aqui nós temos um endereço IP aqui de exemplo, 192.168.0.20. Ele se apresenta no formato decimal, ok? E ele está dividido em 4 campos, separado por ponto. Então, nós temos no primeiro campo 192, no segundo campo temos aí 168, no terceiro campo temos o 0 e no último temos o número 20. E logo abaixo nós temos aqui o exemplo de uma máscara de subrede padrão para esse tipo de endereço, que é o endereço de classe C, que nós iremos tratar disso numa aula posterior, ok? Inicialmente, vamos entender que cada IP, cada número desse dentro de um campo, ele é formado por uma sequência binária de 8 bits. Então aqui nós temos o exemplo aqui, nós temos 8 bits no primeiro campo, nós temos um ponto separando, temos o segundo campo, nós chamamos cada campo desse de octeto, aqui também nós temos um ponto, nós temos aqui mais um octeto, nós temos aqui um outro ponto separando, e temos o nosso quarto e último octeto. Com isso, nós temos aqui 32 bits que são responsáveis por formar essa sequência numérica em decimal, ok? Para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos deixar nesse momento toda a matemática de lado, todo o sistema de conversão de binário para decimal, e vamos nos atentar para essa pequena tabelinha que eu criei para facilitar, para tornar o aprendizado de vocês sobre cálculo de subrede muito mais fácil. Vocês vão ver que ao final vocês vão estar conseguindo calcular a subrede de uma forma muito prática, ok? Sem nenhuma dificuldade, não sendo necessário o auxílio de nenhuma calculadora de subrede para te ajudar a fazer cálculo de subrede, tá bom? Você vai ser capaz de fazer isso de uma forma muito prática e muito fácil, tá bom? Basta acompanhar cada aula dessa que eu garanto que vai dar certo, todo mundo vai conseguir aprender de forma muito fácil. Primeira coisa que temos que entender é que cada bit de um octeto, ok? Ele pode variar entre zeros e uns, tá bom? Então nós podemos ter aqui uma sequência de zeros e alternados com alguns números 1. Mas cada posição dessa ocupada por um bit, se esse bit for 1, tá certo? For o número 1, ele tem um valor de acordo com a sua posição. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que memorizar. Então eu criei aqui uma tabelinha muito fácil de memorizar, certo? Que é o seguinte, você pega aqui o primeiro bit de número 1, aqui embaixo é o bit, certo? E na linha de cima nós temos o valor desse bit dentro do octeto, tá bom? Então o nosso primeiro bit aqui, o mais da direita, o valor dele é 1. O nosso segundo bit, o valor dele é 2. O terceiro é 4, o quinto é 8, ou o quarto é 8, perdão, o quinto é 16, o sexto é 32, o sétimo é 64 e o oitavo é 128. Uma forma fácil de você memorizar isso, você pega o primeiro bit e coloca o valor 1 para ele, e na sequência você vai dobrando os valores. Então, o 1 o dobro é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, de 8 é 16, 16 é 32, 32 é 64, 64 é 128. Então, essa é a primeira regrinha que vocês têm que memorizar. Vamos memorizando todas essas regras que vocês vão ver
como é simples calcular subrede, mas é simples demais. Nós temos o segundo octeto que segue a mesma regra, o terceiro octeto que também segue a mesma regra, e o quarto que também segue essa mesma regra, tá bom? Lembrando que esse valor que nós encontramos em cada bit, ele só é atribuído tanto ao endereço IP quanto à máscara, se esse bit assumir a posição de 1. Se esse bit for um 0, esse valor ele não é utilizado, ok? Eu tenho uma segunda tabela aqui onde eu vou mostrar isso de forma mais clara. De início, entenda que cada bit dentro de um octeto ocupa essa posição e esse valor, partindo aqui da direita para a esquerda, sempre dobrando, tá bom? No seu valor seguinte. Então, observe aqui que nós temos o endereço IP, certo? Ele está em decimal. Nós temos a sua máscara, como já foi dito anteriormente. Então, aqui embaixo, eu gostaria que vocês agora observassem o endereço IP e máscara de subrede no formato binário, tá bom? Então, esse mesmo endereço IP e essa mesma máscara, eu trouxe aqui para baixo numa segunda tabela, tá bom? Onde na primeira tabela nós temos aqui o IP e na próxima tabela nós temos a máscara. Então, percebam que aqui eu tenho o endereço IP, 192.168.0.20, o mesmo endereço IP que eu usei como referência aqui na nossa explicação, tá bom? Aqui nós temos os bits todos preenchidos como 1, ok? E agora, nós precisamos saber como seria o endereço 192, tá bom? 168.0.20 em binário. Como é que ele se encontra em sua formação binária? Então, vamos usar a tabela e vamos seguir uma lógica muito simples, pessoal. Mas muito simples. Vamos, primeiramente, descobrir como é o 192 em binário, certo? Para isso, você vai fazer sempre o seguinte. Você usa essa tabelinha como referência, tá bom? De início, a tabela ela ajuda bastante, mas depois, com a prática, vocês vão ver que isso já se torna algo automático, porque é simples de memorizar essa pequena sequência, tá bom? Mas eu gosto demais de usar essa tabela no momento que a gente está aprendendo. Ela ajuda bastante. Então, você vai fazer sempre o seguinte, ó. 192 em binário. Como é 192 em binário? Você vai começar sempre do bit de maior valor, certo? Nunca você começa do bit de menor valor, tá bom? Ele também dá certo, mas vai tornar um pouco mais difícil essa resolução. Então, se você vier partindo aqui do bit de maior valor, você já observa o seguinte. O primeiro bit de número 1, que é o 128, esse valor 128 é maior, menor ou igual ao IP, né, o endereço, o número que está no primeiro octeto do endereço IP. Nesse caso aqui, o 128 ele é menor que 192. Isso indica que esse bit aqui ele assume a posição 1. Próximo passo. Se ele for igual, ele também assume a posição 1. Se esse valor desse bit fosse maior que esse número do endereço IP, esse bit ele seria 0, ok? A primeira regra é essa. Então, nesse exemplo aqui, o 128 ele é menor que 192, isso significa que esse bit foi utilizado para compor o valor 192. Então, você deixa ele como bit 1, ok? Aí você agora faz o seguinte, você vai somar esse valor com o próximo da sequência. Então, você vai somar aí 128 com 64. 128 mais 64 dá exatamente 192. Bom, então você olha aqui na tabelinha para tirar suas dúvidas. Olha, 128, você abre a calculadora, mais 64, eu tenho exatamente 192. Então, isso indica que esse bit também assume o valor 1, tá bom? Se eu somar 192 agora com 32, ele vai passar de 192. Isso quer dizer que esse bit ele é 0. Se eu somar o 192 com qualquer bit na próxima sequência, sempre vai ultrapassar o valor 192. Então, isso indica que esse valor de 192 em binário, ele é... Os dois primeiros bits são 1. E os outros 6 bits do octeto são 0.
Então, a formação desses dois bits de valor 1 já dá exatamente esse valor. Então, aqui está o 192 em binário. Bom, então aqui você tem aqui o valor 192 em binário. A formação binária dele é exatamente essa daí. Bom, vamos marcar aqui, vamos colocar aqui uma cor diferente, mostrando que nós já conseguimos obter esse resultado, certo? Vamos para o próximo octeto, tá bom? Nosso próximo octeto agora é o 168, tá bom? Então, vamos ver como é que fica o 168 em binário. Eu tenho aqui o primeiro bit, que é o 128, ele é menor que o 168, isso indica que ele é bit 1, foi utilizado. Vou agora somar o 128 com 64. Nós já sabemos que o 128 com 64 ele é 192. Então ele passa de 168, tá bom? Ele ultrapassa o valor. Isso indica que o bit dessa posição ele não foi utilizado como 1, ele é 0. Vamos agora somar o 128 com o 32, tá bom? 128 mais 32. 160. Então 160 é menor que 168. Isso indica que esse bit da posição 32 foi bit 1, ele é utilizado como bit 1. Nós agora vamos somar o valor dos dois bits que deram 160 com o próximo da sequência. Então, 160, que foi o nosso resultado da soma dos dois primeiros bits que foram utilizados como 1, vou somar agora com o 16. Então, 160 mais 16, nós temos aí 176, o que ultrapassa o valor 168. Isso indica que o bit na posição 16 ele não foi utilizado como bit 1, ele é bit 0. Vamos agora somar os 160, que são o valor dos dois bits que nós já temos como bit 1, com o próximo, que é o 8. Então, se você somar agora aqui os 160 que nós já temos, mais 8, dá exatamente 168. Então, isso indica que esse bit da posição 8, ele é bit 1. E agora os próximos bits da sequência vão ser zeros, porque se eu utilizá-los como bit 1, vai ultrapassar o valor 168. Então aqui eu já tenho agora a minha formação do octeto 168 em binário. Então em binário ele é 10, 10, 10, 00. Ok? Então nós já temos aí os dois primeiros octetos no valor binário. Vamos agora para o nosso terceiro octeto. O terceiro octeto é muito fácil, né? Notem que nós temos em decimal é o 0. Isso indica que nenhum dos 8 bits assumiu o valor 1. Todos esses bits são 0. Porque esses valores só são assumidos a partir do momento que ele é bit 1. Sendo bit 0, o valor dele se torna 0. Então, esse octeto aqui foi o mais fácil, tá bom? Nós temos aí todos os valores, ó, como 0. Muito fácil. Vamos agora para o 20. Bom, então agora que você já tem uma pequena prática, já tem uma pequena noção do que nós estamos discutindo, tá certo? Nós já podemos perceber que esses 3 primeiros bits aqui, nenhum deles foi utilizado como bit 1, porque todos eles ultrapassam o 20. Então aqui nós já podemos logo converter para bit 0, ok? E vamos agora para o próximo da sequência. O próximo da sequência é o 16, ele é menor que 20. Então isso indica que a posição dele aqui é bit 1. Bom, porque ele foi utilizado. Se nós somarmos agora o 16 com o 8 do lado, certo? Nós vamos ter aí 24. Então 24 ultrapassa o valor do número que está no último campo. Então isso indica que o bit 8 ele não foi usado, ele é 0. Bom, ele assume a posição 0. Se nós somarmos agora o 16 com o próximo da sequência, que é o 4, esse valor vai bater exatamente 20, né? Pois 16 com 4 ele dá 20, quer dizer que esse bit da posição 4 ele foi utilizado, ele é bit 1, utilizado como bit 1, né? Perdão, tá bom? Foi utilizado como bit 1. Se nós somarmos com qualquer um dos próximos seguintes, esse valor vai ultrapassar 20, então isso indica que os bits para frente são 0. Então aqui agora nós temos o 20 em binário. Bom, então aqui nós temos 192, 168, 020, que era o nosso IP de referência.
convertido agora para binário. 192 em binário, 168 em binário, o 0 em binário e o 20 em binário. Dessa forma, eu acredito que todos agora vão entender de uma vez por todas, né, como é que funciona essa questão desses 32 bits dividido em 4 octetos, né, dentro de um endereço do tipo IPv4. Acredito que ficou muito mais fácil agora olhando para essa tabela e entendendo essa pequena referência. Da mesma forma é a nossa máscara, ok? Se nós observarmos a soma de cada bit que assume a posição 1, certo? Se você somar esses valores, vai dar exatamente 255. Bom, exatamente 255. Então, se a minha máscara de subread ela está como 255, tá certo? O valor dessa máscara no primeiro octeto é 255, significa que todos os bits do octeto são bit 1, bit de valor 1, tá bom? Mesma coisa o próximo da sequência. Ó. Se eu tenho 255 no próximo octeto, significa que todos os bits foram utilizados como bit 1, certo? Então a soma deles, somando aqui o valor de referência de cada um, vai dar exatamente 255. Bom, podemos tirar até essa prova aqui na calculadora. 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. 255. Ok? Então não resta dúvida. Próximo o octeto, 255 também. Okay? Então isso indica que todos os bits assumiram o valor 1. E o último octeto da máscara ele é um 0. Okay? Isso indica que todos os bits do último octeto, certo? Todos os bits do último octeto são bits 0. Okay? Então, os 8 bits são 0. Ok, pessoal? Então, dessa forma, acredito que agora se torna muito mais simples, tá bom? Nós começarmos a entender IPv4, a formação binária, e isso vai ajudar demais a calcular as nossas subredes. Vocês vão ver. Memorizem essa tabela, memorizem esses valores, tá certo? Que vocês vão poder perceber claramente o quanto que é simples calcular subrede. Mas é muito simples. O problema é complicar demais a metodologia de aprendizagem, tá bom? Então, dessa forma, eu criei, né, eu tenho uma técnica de calcular subrede que, pelo menos até hoje, né, todas as pessoas para quem eu ensinei, os meus alunos, sempre acharam simples de entender. Tá bom? Eu acredito que para vocês também vai ser a mesma coisa. Tá bom? Para quem gostou dessa aula, para quem vai seguir, tá bom? Toda a nossa playlist envolvendo esse assunto, dê aí um joinha, se inscreve no nosso canal, tá bom? Colabora também para que a gente fique motivado a estar sempre produzindo vídeos novos, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e eu aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula.